uma mensagem, distribuímos em postos de pedágio, em posto de combustível, em restaurante, em hotel, e ali tinha mais um CD, eu dei para ele aquele CD, dei os DVDs para os parentes, tudo lá, e eu dei para ele, eu disse assim, olha, aqui tem uma mensagem para você, assista essa mensagem. Ele disse assim, eu vou assistir porque eu quero mudança, eu sei que vocês estão certos. Então, amados, nessa situação de Gideão, toda uma população estava na dependência somente de Gideão, que estava ali. Ele estava tentando salvar o pouco que ele pudesse para alimentar aquele povo. Mas o povo poderia até estar contrariado de olhar ele lá. O povo poderia até estar olhando para Gideão e dizer assim, é um doido. Onde é que você viu malhar trigo lá no lagar? Mas o povo sabia que Gideão estava certo. Aquelas pessoas que estão à tua volta podem até achar que você não está se divertindo porque você não bebe, porque você não participa de uma festa com álcool. Mas essas pessoas sabem que você está certo. Pode haver a dificuldade que houver, como estava acontecendo no Gideão, mas a Bíblia está falando aqui que Deus procura pessoas valentes, pessoas que vão fazer a diferença, e outros podem até achar que você está errado no primeiro instante. Mas quando ficarem frente a frente com você, quando olharem para a sua vida e olharem para a tua vida, eles vão ver que há uma grande diferença e que eles sabem quem está certo. Era isso que estava acontecendo com Gideão aqui. Continua a conversa de Gideão com o anjo. O anjo diz para ele que era para ele ir, que o Senhor era com ele para ir valente, e ele coloca uma situação para o anjo, conversando com Deus. Ele diz assim, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Quantas vezes nós vemos pessoas que questionam Deus por causa das coisas que acontecem? E já ouvimos, e talvez você também tenha ouvido, ministrações que dizem que não se deve questionar Deus, que não se deve perguntar para Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Esse texto nos mostra completamente diferente. Você vê Gideão aqui, um homem que Deus estava levantando, colocando Deus à prova. No primeiro instante ele pergunta para Deus, mas Deus, onde é que tu estás, que nós estamos abandonados aqui? Nossos pais nos diziam que o Senhor nos tirou do Egito e agora estamos aqui, como é que é essa situação? E aí Deus aparece, e Deus fala, e Deus diz assim, agora chegou a tua vez. E diz ali no versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Existe um outro texto da palavra do Senhor que a Bíblia diz que Deus num dia só enviou um anjo, e o anjo do Senhor pelejou e matou 180.000 soldados do arraial assírio. Será que Deus não podia ter enviado, talvez esse mesmo anjo, ou outro anjo, de tantos que Deus tem, e terminar com os midianitas? Podia. Mas Deus queria que eu e você hoje tivéssemos assunto. Deus queria que eu e você hoje tivéssemos esse assunto para conversar. Essa pessoa para nos espelhar. Esse homem chamado Gideão. Ferirás o exército inimigo como se fosse um só homem. Aí Gideão conversando com Deus, oh, mas como é que eu vou questionar com Deus mais alguma coisa? Como é que eu vou perguntar se é Deus ou não é Deus? Gideão não estava preocupado com religião, essa é a verdade. E Gideão diz assim, oh Senhor, se és tu mesmo, é o Senhor que está falando comigo, aguarda, eu vou fazer um sacrifício. Se é o Senhor mesmo, o Senhor vai esperar aqui, que eu quero fazer um sacrifício. E hoje assim vai. E Gideão volta com o sacrifício e entrega ali um sacrifício para aquele anjo, na presença do Senhor. E o anjo diz assim, não, esse sacrifício não é assim que você faz. Você pega e coloca o sacrifício sobre a penha. Coloca sobre a penha. E Gideão coloca o sacrifício sobre a penha, e o anjo chega e toca na penha, e sobe fogo da penha, e consome o sacrifício. Não obstante isso, Gideão ainda pergunta para Deus, mas Deus, se é o Senhor mesmo que vai comigo para mim derrotar o exército inimigo dos midianitas, eu quero fazer mais uma prova para o Senhor. Eu vou colocar aqui, Senhor, uma tocha, um punhado de algodão,
E se é o Senhor mesmo que está comigo, esse algodão vai aparecer molhado do sereno e tudo em volta vai estar seco. O Gideão fazendo prova de Deus, duvidando de Deus. Mas Deus disse assim: será feito. Tá bom, Gideão, coloca aí. Gideão colocou na manhã seguinte. O algodão estava cheio de sereno. Podia apertar o orvalho e escorria. Tudo em volta seco. Que prova, hein, Gideão? Mas Gideão ainda não estava satisfeito. Gideão disse: Senhor, mais uma última vez, Senhor. Eu vou colocar novamente esse algodão aqui, para que não houvesse qualquer situação diferente de alguém ter ouvido eu falar e vir aqui molhar só o algodão. Eu quero diferente. Eu quero somente esse algodão seco e todo o resto molhado pelo orvalho. Deus assim seja. Mais uma prova de Deus. Na manhã seguinte, o algodão seco, tudo molhado. O interessante é que Gideão diz assim: eu falei com o anjo do Senhor, com a presença do Senhor, ele estava com medo de morrer. E Deus diz assim: não morrerás, Gideão. Amado, quanto mais nós buscar a presença de Deus, mais nós vamos viver. Quanto mais nós buscarmos a presença desse Deus, mais nós vamos viver, mais vida nós teremos. Como Gideão. E a história de Gideão continua. E Gideão vai a peleja, e Gideão busca nas suas forças. E muitas vezes nós, com todas essas situações aqui que já estão acontecendo, nós poderíamos dizer assim: agora Gideão está convertido. Agora Gideão já conhece o poder de Deus, já sabe que Deus é com ele, e Deus disse para ele que ele feriria o exército do inimigo com um só homem. E Gideão está tranquilo agora. Ele sozinho vai enfrentar o exército inimigo. Não. O que Gideão faz? Recolhe todos os amigos, os exércitos vizinhos que estavam sendo posicionados pelos midianitas também. Recolhe um monte de gente ali para ir pelejar contra os midianitas. E Deus olha e diz assim: não, Gideão. Pergunta para esses aí, aqueles que estão com medo, manda voltar embora. Aqueles que não estão com coragem de voltar, manda voltar embora. A Bíblia diz que voltou a grande maioria embora. Então voltaram do povo 22 mil e somente 10 mil ficaram. Havia reunido de 32 mil soldados para pelejarem contra o exército. 22 já foram embora, 22 já estavam com medo. Sobrou 10 mil. Gideão talvez eu tivesse meio assustado. Mas Deus disse assim: para Gideão é muita gente ainda. Eu já te provei, Gideão, que eu sou poderoso. Eu já te provei, Gideão, apareci para você quando você estava lá no lagar. Eu já te provei que eu sou poderoso. Eu já aceitei o sacrifício que você fez. Eu já molhei ali o algodão. Eu já molhei tudo em volta e deixei o algodão seco. Eu já fiz tudo. Agora já te mandei. Você já mandou a grande parte do exército embora. Ficou só 10 mil soldados. Mas ainda assim, Gideão, se você for à luta com esse exército, você ainda é capaz de pensar que foi pela tua força. Você vai fazer o seguinte: Gideão, manda eles descer para beber água. E ali nós vamos apartar aqueles que vão continuar contigo. Manda beber água. E desceu todo mundo lá, vamos tomar água. E uns começaram a tomar água de um jeito, e outros começaram a tomar água de outro jeito. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Gideão: Gideão, aqueles que se ajoelharam para tomar água, esse você manda embora. 9.700. Tem 300 Gideão que simplesmente lamberam a água. Esses que lamberam a água, esses você vai perseverar contigo. Esses vão continuar. Esses são fiéis. Por quê? Porque eles não largaram as armas para tomar água. Os outros largaram suas armas para ir tomar água, se ajoelhavam e puxavam a água com a mão. Esses 300 não. Armas em punho. O inimigo pode aparecer a qualquer instante. Eles se abaixaram e simplesmente lambiam a água como faz um cachorrinho. E tomavam água dessa forma ali, sem largar as armas. Por quê? Porque eles sabiam que poderia o inimigo aparecer. E aí Deus diz assim: agora tá bom, gente. Agora tem 300 contigo aí
que não vão voltar atrás.